uma boa noite para todos nós, que possamos alegrar os nossos corações pela oportunidade que temos de nos reunirmos nessa casa de amor, de fraternidade, onde nós temos a oportunidade de, em contato com os mensageiros do alto, aprendermos como podemos na Terra, envolvidos com as nossas crises, dificuldades, ainda assim aprendermos a crescer com um bom ânimo, com sabedoria. Se não em todos os momentos, pelo menos em boa parte deles. Se assim não estamos agindo, é importante que a gente leia, releia e principalmente medite. Analise o que está sendo lido, analise o que está sendo dito. Isso não para ver se está certo ou correto a forma que o outro está colocando, mas para perceber em nosso coração como fala a mensagem proposta. O que aquilo representa para nós, para o nosso entendimento e para o nosso crescimento. Qualquer que seja o estudo que nós estamos nos dedicando, é preciso que nós tenhamos a capacidade de analisar pelos nossos próprios olhos, de buscar a compreensão que é possível para nós dentro da proposta que nos é oferecida. Sabemos perfeitamente que a proposta que os Espíritos trouxeram e que através do irmão, amigo Allan Kardec, veio para nós um rico material para que nós pudéssemos crescer, nos desenvolver e ter uma vida mais equilibrada, com maior harmonia, é imenso. Mesmo nas obras que ele deixou, que muitas vezes a gente pensa que são unicamente, que elas estão restritas às obras básicas da qualificação, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, obras póstumas. Muitas vezes nós pensamos que só isto é o material. Se fosse, na verdade, se fosse apenas o Livro dos Espíritos, se fosse apenas o Evangelho segundo o Espiritismo, já era uma obra magnífica que daria oportunidade para todos nós deslancharmos na vida espiritual, compreendendo-nos e nos reconhecendo como espírito que somos. Mas além dessas obras, ele deixou inúmeras outras, como a Revista Espírita, que são diversos volumes. Nestas obras, ele coloca o que é a proposta que é feita por algum espírito, coloca para ser analisado por todos aqueles que à época tinham interesse em estudar, em conhecer esta nova filosofia, que na verdade é de todo sempre, porém nós não tínhamos ainda recursos para compreender o que era poder, a forma de colocá-la em nossa vida, a forma de buscar uma interpretação para ser acessível para todos. E isto Kardec fez magnífica, de forma brilhante. Nós estamos, conforme foi dito no início da reunião, com o livro Céu e Inferno, e estamos no capítulo que fala da segunda parte e o capítulo que fala sobre os espíritos felizes. Na verdade, se nós formos ficar em cada reunião com um espírito feliz, nós vamos demorar bastante tempo para conseguir terminar este capítulo, porque apesar de ter esse título Espíritos Felizes, a proposta de colocar diferentes situações, mesmo sendo tido como feliz, penso que é colocado para que nós possamos perceber os graus evolutivos em que nós nos encontramos. Apesar de estarmos na Terra, de termos mais ou menos todos o mesmo grau de evolução, porque todos temos acertos e temos equívocos, todos desenvolvemos um aspecto, falta desenvolver outro, mas dentro de um mesmo patamar, a variedade de situações, a variedade de como eu me sinto diante do que eu aprendi é bastante variada.
E se nós tivermos o cuidado de analisar, de ler, prestar atenção no que está sendo dito, observar, comparando um com o outro, um espírito que se diz feliz, o outro que também se diz feliz, qual a diferença? Por que um chegou desta forma, o outro desta forma? Quando nós fazemos esse tipo de interrogação, quando nós buscamos dentro de nós essas respostas, que nós podemos encontrar nas obras, obviamente, mas nós, se formos buscar, nós vamos sempre compreender dentro da nossa possibilidade, porque não temos todos a mesma possibilidade de compreensão. A gente vai compreendendo à medida que nós vamos alargando os nossos horizontes. E o que eu acho que compreendo hoje de forma muito profunda, eu vou ver amanhã, que não passa da superfície. Que na verdade estou nas primeiras letras de algo grandioso. E assim tem sido com todas as obras espíritas que temos a oportunidade de ler e buscar esta compreensão. Especialmente, podemos dizer, além das obras de Kardec, as obras auxiliares que vieram pelas mãos de Chico e que traz tantos luminares, traz para nós experiências desse plano que é tão real e que nós pensávamos até ontem ser algo completamente longe, algo impalpável, algo que talvez existisse. Através dessas obras, nós vamos tendo a certeza, parece que vem à nossa mente lembranças, ainda que elas não estejam muito nítidas, mas vem aquela certeza em nosso coração e que faz muito sentido, tem muita lógica aquelas propostas, o que nos é oferecido. E todo esse material oferecido, naturalmente, tem uma razão de ser. A razão é justamente para que nós tenhamos a oportunidade de aproveitar da melhor forma possível a oportunidade que estamos tendo agora como espíritos encarnados. Somos todos originários do plano espiritual, porque somos espíritos. Entretanto, para que aconteça esse desenvolvimento, nós temos necessidade da experiência na matéria. E por conta dessa necessidade para maior desenvolvimento, maior aprimoramento, para que nós possamos testar as nossas aptidões, para que possamos perceber como nós estamos nos conduzindo diante das situações que chegam para nós, nós temos necessidade de aqui estarmos. Estamos, então, reunidos nessa aprendizagem, buscando compreender a verdadeira vida, entendendo perfeitamente que em algum tempo, alguns mais rapidamente, outros um pouco mais demorado, deixaremos esse corpo e seguiremos para a nossa verdadeira pátria, de onde viemos. E à medida que nós conseguimos transformar isso em uma coisa real para nós, nós tornamos mais tranquila essa ida e essa vinda tantas vezes quantas forem necessárias. E nós vamos perceber que um dos pontos de diferença desses espíritos felizes é justamente o conhecimento que eles têm. Claro que o espírito que já era espírita tem um conhecimento a mais, mas aquele que é voltado para a espiritualidade, aquele que busca algo além dos anseios materiais, naturalmente vai tendo maior tranquilidade em adentrar ao plano espiritual. Vamos perceber que estes espíritos felizes, mesmo com esse título, alguns passam por momentos de perturbação ao adentrar o plano espiritual, que é algo completamente natural, é aquele sono pesado, é aquela sem saber como. Eu penso, quando eu leio isso, comparando quando a gente está numa ligeira sonolência e tendo um sonho.
que a gente fica sem muita certeza se aquilo é um sonho, se aquilo está acontecendo, até que a gente, foi um sonho. No nosso caso, quando nós chegarmos no plano espiritual, vamos dizer, nossa, é a realidade. É assim que funciona. Foi daqui que eu vim. E é para este crescimento que nós nos encontramos numa noite de sábado, quase final de ano, mas nós estamos aqui buscando a solidificação destes conhecimentos que certamente todos nós temos. Desta ideia, para uns muito mais consistente, para outros não tão formadas, mas eu penso que todos nós que estamos aqui é porque sabemos ser espíritos. Então, buscamos o alimento do espírito, que é o conhecimento que nos liberta das amarras. Vamos encontrar no nosso Espírito Feliz da noite de hoje, não sei a pronúncia de gente, vocês desculpem, vou dizer qual falta no livro, Dr. Demejo, não sei se é essa a pronúncia, mas também o importante mesmo é o conteúdo daquela mensagem e como ele vivenciou desde a carne, como ele trabalhou para chegar ao plano espiritual como um espírito feliz. Narra Kardec que ele era um doutor homeopata e fala que naturalmente a homeopatia é uma ciência que se dedica não meramente a curar corpos, mas ele busca entender naquele paciente quais as causas, qual a raiz do problema que está sendo apresentado. Por ser assim, por ter necessidade de longas conversas para poder se chegar a uma ideia mais apropriada do que está causando as dores mais variadas que muitas vezes podemos sentir, para chegar nessa ideia é preciso um tempo muito maior do que uma consulta convencional em um médico que trata com medicamentos, que trata da forma mais comum que nós estamos tão habituados. Este doutor, ele tinha este cuidado e esta dedicação. De tal forma ele se dedicava aos seus pacientes, que ele sempre colocava em primeiro plano aqueles pacientes que não tinham condição financeira. Na lógica dele, ele dizia, os que têm condição podem encontrar um médico porque tem como pagar. E aqueles que não têm condição não vai ter tanta facilidade de encontrar aquele que vai atender a sua necessidade naquele instante. Já por aí nós podemos imaginar como é diferente essa situação. No mundo capitalista, como está nos dias de hoje ainda, e já naquela época principalmente, bastante voltado para o capitalismo, este espírito encarnado, trabalhando, exercendo sua potencialidade aqui na Terra, tinha o desejo de auxiliar os outros seres para que pudessem se desenvolver e alcançar um bem-estar real. Porque quando nós estamos com uma dor, seja ela qual for, seja as dores da alma, que causam problemas mentais, costumamos dizer, tantas são as situações que nós tomamos um remédio necessário em muitos casos, mas sentimos aquele bem-estar de um minuto, ou estamos com uma dor e tomamos algo de alivia a dor daquele instante. Mas para que nós possamos curar, é preciso nós sabermos qual a causa daquela dor. Assim acontece com todas as situações que nós temos em nossas vidas. Se nós realmente queremos resolver uma situação, é muito importante que nós busquemos a origem desta situação. Buscamos o médico, seja ele homeopata, seja alopata, buscamos o que for necessário para o momento, mas entendendo que não vai ser aquela situação que vai resolver o nosso problema. Se Jesus colocava em todas as oportunidades que ele teve de cura,
se ele colocava que veio não para curar corpos, mas para curar almas. Justamente nos dando a ideia para quando tivéssemos condição de compreender que se nós curarmos o corpo, mas se não tivermos um trabalho de curar o espírito que somos alma, agora encarnados, naturalmente nós de novo teremos algum problema. Poderíamos então pensar, por que vemos almas tão evoluídas e com tantos problemas orgânicos? E precisamos lembrar que não é o fato de estarmos organicamente bem ou organicamente mal que vai realmente dizer que nós estamos saudáveis ou doentes. Porque para ser saudável é preciso um leque de situações. Quando nós nos lembramos, por exemplo, de Chico Xavier, cheios de mazelas, de coisas, problemas orgânicos, entretanto, totalmente equilibrado, completamente harmonizado, sem demonstrar maiores problemas, como se gozassem de uma perfeita saúde física, mostrando para a gente a necessidade de desenvolver esta compreensão e de não nos confundirmos com o corpo. Claro que é bom ter uma máquina orgânica que funcione da melhor forma possível. E que muitas vezes, tendo essa máquina orgânica funcionando, nós trabalhamos para desequilibrá-la através de inúmeras situações. Situações alimentares, situações de comportamento, nos comportamos de forma desequilibrada, cultivamos emoções negativas das mais variadas e vamos gradativamente, se temos uma encarnação mais longa, danificando os nossos órgãos e trazendo problemas que seriam perfeitamente evitáveis se nós nos conduzíssemos de outra forma. Vendo um espírito passar diversas décadas na Terra, adentrar o plano espiritual, ter uma ligeira perturbação, sacudir essa perturbação e depressa tomar posse de si mesmo. E perceber ainda, além disso, perceber as necessidades do outro, isso mostra o desenvolvimento que ele teve quando na carne. Porque não há um passe de mágica. Nós não vamos sair daqui perturbados e entrar no plano espiritual harmonizados e felizes. Se estamos perturbados aqui, vamos estar perturbados no plano espiritual. Se nós pretendemos ter uma vida feliz no plano espiritual, é indispensável que essa conquista comece desde já. Então diríamos, mas eu não tenho motivos. Então nós podemos ter certeza que nós não observamos a coisa direito. Porque o motivo que nós vemos nestes espíritos, nós vamos lendo história após história, cada um se conduzindo e colocando como chegou no plano espiritual, como alguns deram comunicações ainda quando o corpo ainda estava sem ter acontecido o enterro, o sepultamento, alguns no dia seguinte, e naturalmente essa conquista foi através do trabalho. Alguns desses espíritos não tinham conhecimento da vida espiritual, alguns até uma certa, não muito crença, uma certa ideia de um Deus que não condiz de forma alguma com a realidade, mas sim um comum, o trabalhar não apenas para si, mas pelo outro. Jesus nos convida e nos diz, nos ensina, quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Isto é uma dica. Então, o que pode proporcionar para nós felicidade é estarmos, de alguma forma, sendo útil e servindo onde quer que nós estejamos.
nós estejamos. Não é necessário para isso estarmos na casa espírita, nem na igreja católica, nem nas casas evangélicas. É necessário para isso que nós possamos trazer para o nosso coração a compreensão e a certeza absoluta de que somos espíritos. Estamos transitoriamente em corpo material, mas trabalhando pelo espírito que somos. E este trabalho se dá através da cooperação. Quanto mais eu consigo fazer o que eu preciso fazer de uma forma feliz, o feliz que eu digo é consciente do dever que temos a cumprir e cumprindo. Há pessoas que se arrepiam com a palavra dever, porque acham que é algo muito pesado. Na verdade, o dever é muito libertador. Porque quando nós conseguimos cumprir com os nossos deveres, entendendo que aquilo não é para o bem do outro, é para o nosso bem. A necessidade que nós temos de entender isso, porque quanto mais entendemos, mais nos empenhamos em trabalhar. Trabalhar onde quer que estejamos, no nosso trabalho para amealhar o pão. Sim, sendo útil, proporcionando àqueles que precisam dos nossos serviços, sejam eles quais forem, porque os serviços são os mais variados. E em todos os serviços nós encontramos pessoas que atendem, que servem com boa vontade, com alegria, com presteza, e encontramos pessoas que simplesmente desincumbem de uma tarefa desagradável, estão insatisfeitas e fazem só pelo dinheiro que vão receber. E isso traz uma diferença muito grande. Geralmente, quando nós agimos dessa forma, vem junto com esse salário um grande desgaste. O desgaste emocional, o estresse que muitas vezes vem ser acometido nos trabalhos mais variados. Mesmo quando é um ambiente tranquilo, mesmo quando é um lugar que nós olhamos, mas parece tão agradável, mas nem sempre todas as pessoas que estão ali estão bem, porque desenvolvem desequilíbrios diante dessa coisa que não consegue aliar espírito e vida material. Quando nós conseguimos fazer isso, quando nós conseguimos perceber que é nesta vida material que eu desenvolvo o que eu preciso com o espírito, a vida caminha, nós caminhamos na vida com outros olhos. E vamos percebendo esse detalhe em comum nesses diferentes espíritos que prestaram essas comunicações, que falam dos trabalhos que fizeram, que dão comunicações já preocupados em auxiliar alguém. O doutor Demeiro, por exemplo, ele já, no dia seguinte do seu desencarne, ele é chamado, evocado na cidade em que ele morava, em um grupo mediúnico que lhe era simpático, e ele já se comunica. E nesta comunicação, ele manda uma mensagem para ser levada para Kardec, preocupado então com a saúde de Kardec. E onde nós vamos encontrar? Encontramos naturalmente essa comunicação no livro Céu e Inferno, mas encontramos na Revista Espírita. Porque a única obra que Kardec publicou antes da Revista Espírita foi o Livro dos Espíritos, a primeira edição, que continha só metade do que nós temos hoje. Um pouco menos, talvez, da metade. Já na segunda edição do Livro dos Espíritos, quando ele veio completo, como nós temos hoje, ele já havia lançado a Revista Espírita, e nessa revista, justamente, ele tinha oportunidade de receber comunicações que vinham de diferentes centros espíritas, de diferentes médios, em diferentes localidades, e de estudiosos que abraçavam a doutrina espírita como percebendo ela como algo grandioso, e aqueles outros estudiosos que unicamente
observavam, querendo encontrar pontos para se denegrir. E tanto uns como os outros ajudaram, porque naturalmente isso motivou as diversas conversas, diversas cartas que vai aprofundando o conhecimento. Então, este espírito que se comunicava no dia seguinte, ele morreu, desencarnou, como queiram, no dia 25 de janeiro. Já no dia 26, nesse pequeno centro espírita, ele dava uma comunicação, preocupado com a situação, mandando enviar essa mensagem para Kardec, preocupado com a sua situação orgânica. Porque, dados os trabalhos e ao ambiente onde ele ficava, que tinha o consumo de carvão para poder aquecer o ambiente, a fumaça era deletéria. Naturalmente, a época não era muito conhecido e nem dava tempo aprimorar muito a situação, porque muitas pessoas desencarnavam bastante jovens por conta de estar em contato com esta fumaça, que nós sabemos hoje ser profundamente perniciosa, e compreendemos e sabemos a causa, já temos nome, né? O dióxido de carbono, que é aquele que vem naquele fogo, naquela fumaça e que prejudica profundamente. Então ele aconselhava Kardec a não utilizar isso, não utilizar aquele fogo que estava prejudicando sua saúde, e passou a se dedicar a ele, desde essa data, para poder proporcionar o bem-estar possível, alertando Kardec para este cuidado, porque ele tinha uma obra, nesta época, somente o Livro dos Espíritos, ainda somente a obra, o primeiro volume, ou melhor, somente a primeira, fugiu o nome, a primeira edição, somente a primeira edição. Então, ele alertava Kardec para a necessidade de se conduzir da melhor forma, repousando se fosse necessário, para poder trazer a lume toda a obra que ele havia planejado no plano espiritual, junto com todos os espíritos que compunham esse grande número de colaboradores que trouxe para nós, como nós bem sabemos, a doutrina espírita através do Consolador Prometido. Então, este trabalho, essa elucidação, dizendo a ele, não vá além, porque você desencarnando antes do que está, mais ou menos previsto, vai chegar ao plano espiritual como alguém que cometeu um abuso e que gradativamente esgotou os recursos do seu corpo. Então nós imaginamos que Kardec, trabalhando para trazer uma riqueza de conteúdo dessa que ele nos ofereceu, foi advertido quanto a melhor maneira de utilizar estes recursos para poupá-los e fazer com que ele chegasse até o limite máximo possível, para não adentrar o plano espiritual como alguém que contribuiu para o desencarne antes da morte. Imagine então nós, que muitas vezes cometemos os excessos mais alinhados e nem sempre voltados para algo útil, especialmente útil para a comunidade. Num pequeno espaço, em que eu imagino a maioria de nós estamos vivendo e convivendo, na nossa residência, no contato com o trabalho, no contato na casa espírita, e que muitas vezes nós dizemos, mas eu não tenho grandes coisas para executar, mas temos. Porque é neste contato, ainda que num pequeno grupo, estamos num pequeno grupo, mas será que nós conseguimos ter simpatia verdadeira por todos, uns pelos outros? Conseguimos perceber nos nossos companheiros aquela criatura que muitas vezes está necessitada? Ou será que nós não temos muitas vezes olhares de críticas? Não sei vocês, mas eu tenho. Muitas vezes eu não me lembrar da misericórdia e de dizer, muito outro pode estar me olhando desta mesma forma que eu estou olhando para tal ou qual pessoa. Será que nós não temos isso mesmo nos pequenos grupos? Mesmo no nosso grupo familiar? Quantas vezes
gente veio para parar as arestas, para aprender a amar aquele que para nós é difícil, aquele que para nós traz problemas e aborrecimentos. E o que a gente faz, a maioria das vezes? A gente recua, a gente se afasta, bota mais para lá, e com isso retardamos o nosso progresso. Dizemos muitas vezes, ou pelo menos muitas vezes, não, mas é melhor que eu não mantenha esse contato tão estreito para evitar que eu cometa algum ato que vá me trazer dificuldades. Engraçado. Depois da gente ler a obra espírita todinha, para lá e para cá, a obra de Kardec, depois da gente ler tantos livros auxiliares, depois da gente ouvir milhares de palestras, e naturalmente estudar ainda, né? Aí a gente se pega dizendo uma coisa dessa. Se pega deixando para depois algo que precisa ser visto agora. E quando a gente olha para o outro com esse olhar de desamor, a gente lembra muitas vezes, depois que fecha a boca, lembra o que foi que nos ensinam os Espíritos. Se eu enxergo no outro, é porque em algum momento, se não foi hoje, foi ontem, em algum momento eu vivenciei, eu agi dessa forma. Ou no mínimo, eu ainda estou longe de desenvolver aquele amor e respeito pelos nossos semelhantes. E nessas passagens, nós vamos encontrar muito isso: amor, respeito, doação, o trabalho incessante, voltado para o bem de todos, não apenas para si mesmo, a dedicação em algo que pode beneficiar não somente a mim, não somente a minha família, mas que pode trazer benefícios para o conjunto, trabalhando muitas vezes por algo que nem vai usufruir, mas que vai ficar para os que virão. Despreendimento. E muitas vezes no nosso pequeno mundo nós dizemos, para que eu vou me esforçar? Daí a pouco, quem ficar se vira. São comentários que nós fazemos ou que ouvimos alguém fazer. E isso fala do egoísmo que ainda tem no coração, que muitas vezes nós temos no coração, do orgulho, da prepotência, do desejo de uma superioridade inexistente no mundo dos espíritos, porque a superioridade que existe no mundo dos espíritos é a que é cultivada desde já neste doar-se, nesse servir, neste ser pequeno. Quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Quem quiser ser um espírito feliz, quem quiser estando na terra, em um mundo em transição, mas tendo alguma paz no coração, algum equilíbrio na sua mente, é indispensável o esforço de cada dia para esse trabalho. O trabalho de entender a que viemos. Vamos transformar alguém? Não. Mas temos o dever de transformar a nós mesmos. Para o outro, o máximo que nós conseguimos é dar algum exemplo, que se for bom, ótimo. Se muitas vezes esse exemplo nem é legal. Esse exemplo nem é legal. Porque nem sempre nós temos comentários benevolentes, nem sempre nós temos um olhar misericordioso indistintamente. Quando é indistintamente, eu vou conseguir ter um olhar amoroso pelo criminoso e por nós que hoje ainda não cometemos um delito grave. Ainda, porque desde o berço até o túmulo não podemos realmente dizer não faremos, porque não nos conhecemos na profundidade. E olhe que graças à luz da doutrina nós começamos a nos conhecer um pouco, mas ainda
pelo menos eu não tenho, de dizer: eu certamente não farei tal ou qual coisa, porque só vou saber se eu estiver em contato com a tal coisa que vai proporcionar aquele sentimento que vai me mover a agir de tal ou qual forma. Aí, muitas vezes, quando nos deparamos com situação desse nível, então nós percebemos falhas que muitas vezes não vêm à tona, porque contemos, mas identificamos. E ao identificar, nós damos um passo para frente. Porque é importantíssimo identificar. Não para dizer: como eu sou miserável, de forma alguma, mas para dizer: nossa, eu estou despertando. Eu estou acordando, porque eu fazia isso direto, eu nem percebia como algo errado. Então, se hoje eu percebo algo errado, é uma vitória, é uma aprendizagem, é um passo adiante, para que eu entenda que eu estou trabalhando pelo Espírito que sou, com o Espírito, mesmo na matéria, e que vou estar no plano espiritual daqui a pouco, com o que eu tiver conquistado, Eu posso ter lido todos os livros da doutrina, eu posso ter falado em todas as casas espíritas, eu posso ter ouvido todas as palestras do YouTube. Se eu não conseguir entender que isso é para mim, é para que eu possa me tornar melhor. Se o outro se tornar, ótimo, mas esse é o dever do outro. O meu é me tornar melhor nessa construção diária. Então, meus amados, meus queridos amigos, desejo para todos nós, do fundo do coração, que nós possamos entender isso profundamente. Meu Deus, eu queria me livrar disso. Meu Deus, eu queria entender isso. Porque eu só posso realmente não precisar mais estar em contato com tal ou qual situação quando eu entender. Porque se eu não entendo, ela vai ficar se repetindo para que eu compreenda qual é a necessidade, qual é o motivo. E o motivo é sempre desenvolvimento. Educarmos, reeducarmos. Sempre esse olhar. O outro é difícil para mim? Muito difícil. Pois é, mas o problema não está no outro, está em mim, porque eu só posso resolver o meu problema. Eu só posso resolver a minha situação de relacionamento. Então, busquemos os melhores meios para trazer isso para o nosso coração. Se a gente não consegue vivenciar com todos, mas vamos vivenciar com o maior número possível. E sabendo que aquele que a gente não vivenciou hoje vai vivenciar amanhã. Porque há de ser um amor equilibrado. Há de ser um amor indistinto. Há de ser uma compreensão de vida que é para todos os seres. Com esta compreensão e com esse desejo, vamos continuar a nossa jornada, a nossa busca pelo conhecimento, não apenas para ilustrar a nossa fala com os nossos amigos, principalmente para trazer para o nosso coração, para a nossa vida, qualidade de vida, que é aquela que se lembra de desenvolver o espírito e as habilidades espirituais que Deus traz em nossos corações. Muito grata.